Que a paz de Jesus esteja e permaneça sempre em nossos corações, em nossas mentes, nos abençoando. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre família, especificamente alguns trechos do capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o honrar pai e mãe. E hoje, por conta dessa situação que nós estamos vivendo, nós nos encontramos numa relação mais intensa com os nossos familiares, convivendo um pouquinho mais por conta da quarentena, e isso nos traz uma série de questões. Por um outro lado, estamos circunscritos a uma casa, distante de outros familiares que se encontram em outras casas, o que emerge em nós outros tantos sentimentos, como por exemplo a saudade. E nós temos também notícias de pessoas, principalmente profissionais da área da saúde, que se encontram mais isolados, sem poderem entrar em contato com seus filhos diretamente, com seus pais, com seus parentes mais próximos. E tudo isso traz para nós uma série de pensamentos, de sentimentos, de emoções que são normais, são naturais, que nós devemos acolher, ou seja, prestar atenção neles, refletir e aceitar, né, como sendo normais dessa fase que nós estamos vivendo. Se possível, nós podemos compartilhar essas emoções, conversar, porque isso faz com que a gente se sinta mais leve, né? Por conta, né, do peso que muitas vezes esses pensamentos, esses sentimentos trazem. Então, é importante a gente ou escrever ou conversar com um amigo para expressar um pouquinho essas emoções. E o que seria o honrar pai e mãe, então, nessa situação atual, nesse contexto? Esse honrar pai e mãe a gente estende para todos os outros integrantes da nossa família, não é? Não só o nosso pai, não só a nossa mãe. E o Evangelho vai nos dizer que este honrar pai e mãe é uma consequência da caridade e do amor ao próximo. E o nosso próximo é aquele que a gente convive, né? Que está mais perto de nós, seja no nosso lar, no nosso ambiente de trabalho. E que Deus cuidadosamente colocou nessa nossa existência aqui na Terra para que possamos, de alguma forma, ajudar essas pessoas ou sermos ajudados, né? Para que possamos nos apoiar mutuamente dentro dessa matemática divina, né? Deus nos proporcionou essa configuração familiar que, por conta dessa situação da pandemia, nos colocou nestas situações. E para isso existe um motivo, porque o acaso não faria uma coisa tão significativa, né? Então existe um objetivo educativo, pedagógico, que de tudo isso, desse conjunto de situações, nós vamos retirar um aprendizado para a nossa evolução. E certa vez eu ouvi uma palestra onde o palestrante falava sobre esse tema, família, e ele utilizou um exemplo que me marcou e que é algo que, na verdade, a gente precisa treinar, né? Aprender. É algo simples. Ele disse assim, para a gente tratar aquela pessoa que a gente convive, o nosso familiar, ou o nosso colega de trabalho, né? Podemos também estender para esse setor, como se fosse uma visita. Tratar os nossos familiares como se fosse uma visita. Quando nós recebíamos visita, né? Agora nós não estamos recebendo, mas quando nós recebíamos, o que a gente fazia, né? Recebia as pessoas com um sorriso, com um abraço, fazia uma mesa, preparava ali uma série de quitutes, de coisas gostosas, quer dizer, oferecia o melhor para essa pessoa.
E por que que a gente nem sempre consegue fazer isso, né, na nossa família? Porque às vezes nessa convivência contínua, frequente, o que que acontece? A gente se depara com todos os lados do outro, né? Não só com o lado bom. A gente se depara com as imperfeições e o outro também vê os nossos defeitos, nossas fragilidades. E aí nesse processo de intimidade, a gente vai muitas vezes, né, se desgastando, perdendo a paciência, mas o nosso núcleo familiar, ele é para nós o quê? Uma oficina de treinamento, de trabalho, né, de trabalho interno, de aprendizado desse amor mais sublime, porque é amar esse irmão mesmo e apesar das suas dificuldades, procurando aceitá-lo. Então é um treinamento. A família é para nós um treinamento, estamos treinando virtudes ali, paciência, compreensão, perdão. E se o outro não é perfeito, nós também não somos. Então o outro também está fazendo esse treinamento conosco. Então quando a gente pensa, né, nessa noção de família, a gente consultando o Evangelho, os ensinamentos de Jesus, a gente percebe que é uma noção muito ampla, que extrapola as paredes do nosso lar, dos nossos laços consanguíneos, porque nós somos todos irmãos, filhos de um mesmo pai, criados para a felicidade. Então, a nossa família são todas as pessoas com as quais nós temos qualquer tipo de contato, de convivência, né? Nós fazemos parte dessa família universal. E como diz a música, o poeta, é impossível ser feliz sozinho. Então nós precisamos do outro. O outro é a nossa ponte para a construção da nossa paz e da nossa felicidade. Então é a forma que a gente enxerga, né? O outro não é um obstáculo, não é um problema, ele é uma oportunidade, né, para a gente crescer e aprender. E a falta hoje que as pessoas nos fazem nessa questão do isolamento social serve muitas vezes para a gente identificar o valor que essas pessoas, o que cada pessoa tem no meio social. E a gente entender que cada um é muito importante, né, que essas pessoas que estão trabalhando nas diversas áreas para que a gente possa, né, para que a gente possa ficar em casa, são pessoas extremamente importantes. E talvez essa situação seja para emergir no nosso íntimo um sentimento de fraternidade, de solidariedade e muitas outras coisas, né, para a gente exercitar tudo isso. Evangelho diz: não se pode amar ao próximo sem amar ao pai, sem amar a mãe, né, sem amar as pessoas da nossa família, né? Porque para Deus todos têm importância, todos são nossos irmãos, desde aquele que nem nasceu ainda, está no ventre, né, de uma mãe, até os maiores de 100 anos, né? Amar os nossos idosos, então todas as pessoas são importantes e são da nossa família. Bom, o Evangelho, ele diz que honrar encerra um dever a mais de piedade. O que é a piedade, né? É demonstrar amor através de palavras, a forma como a gente fala, através de pensamentos, que tipo de energia e pensamento nós estamos direcionando ao nosso irmão. Orar pelo nosso próximo é uma forma de amor. E daí o Evangelho vai nos trazer mais duas outras palavras importantes, que é o respeito e as atenções. Então, é uma forma de caridade, respeitar o outro. Então, nessa situação que nos encontramos de quarentena, né, a nossa rotina se cruza um pouco com a rotina do outro, né? Então, nós temos que coordenar essas rotinas, onde um tem um ritmo, o outro tem outro ritmo. E é muito importante essa questão do respeito, no sentido de entender que o outro, ele não vê a vida, ele não enxerga a realidade da mesma forma que nós, né? Cada um tem suas necessidades, a sua forma de
de conduzir o seu dia, que nem sempre se adequa àquilo que a gente acha importante. Então, o respeito ao nosso familiar, respeitar a sua forma de ser, né? E o diálogo entra para executar na prática esse respeito. Outro dia a gente leu num site sobre educação que uma mãe e uma filha fizeram um contrato, né, um estatuto do lar, onde elas colocaram de uma maneira muito simples, né, nada muito complicado, o que elas iriam fazer de manhã, de tarde e de noite, organizaram a rotina, o que elas iriam fazer sozinhas e em conjunto. E as duas assinaram, né? Então, a forma de concretizar esse respeito, né? De que a minha rotina não deve ser imposta ao outro. O outro não tem que fazer aquilo que eu acho, né? Mas que tem que haver um diálogo para que fique bom para todos, porque todos na família são importantes. Então, é essa palavra respeito como forma de caridade que o Evangelho nos traz. E a outra palavra é a atenção. A atenção é muito importante, né? Que nós devemos dar atenção aos nossos familiares. Devemos dar atenção ao nosso próximo e aos nossos familiares mais ainda, né? Então, às vezes, muitas vezes no lar, tá cada um fazendo as suas atividades. E isso não é problema, porque nós temos mesmo que fazer as nossas atividades individuais. Mas é preciso também ter momentos onde a gente dá e recebe essa atenção do outro, onde a gente se alimenta de afeto, né? Então, ter momentos onde a gente para e compartilha experiências com os nossos familiares. Não só dar conta da rotina, né? De limpar a casa, ir no mercado, pagar as contas, trabalhar, e é tanta coisa, né? Mas a gente ter na nossa rotina aquilo que aquece o coração, que nos aproxima enquanto seres humanos, que é poder, né, dar risada juntos, poder conversar sobre um assunto, assistir um filme, jogar algum tipo de jogo, assistir uma live, né, escutar uma música. Então, ter esses momentos de troca de energia que faz com que o nosso lar eleve a sua vibração, não fique só naquela energia de cumprir as obrigações, mas de seres que estão ali, que se amam e que podem ampliar esse amor. Então, o Evangelho, ele nos traz, né, essa reflexão de nós diminuirmos um pouco as nossas exigências, as nossas cobranças em relação ao nosso próximo e aumentarmos um pouco mais o nosso diálogo, a nossa compreensão, os nossos bons momentos, né? Que bom momento eu posso criar hoje com a minha família? Às vezes uma atitude simples, uma atividade simples já muda a energia ali do nosso lar. A gente tira um pouco o foco do problema, das dificuldades, da doença e transforma um pouco ali aquela energia do nosso lar através de coisas divertidas, coisas positivas. E para a gente encerrar, né, que esse tema ele é muito amplo, da família, a gente só tocou em alguns pontinhos desse capítulo, é falar da nossa família espiritual, né, daqueles irmãos que estão no plano espiritual, espíritos muito mais elevados do que nós, e que de lá onde eles se encontram, eles acompanham a nossa trajetória aqui na Terra. Então, todos nós temos espíritos mais evoluídos do que nós e que fazem parte da nossa família espiritual e que não nos perdem de vista. Eles estão torcendo por nós, vibrando por nós, estão intervindo nos momentos que o Pai permite, eles se aproximam de nós, nos visitam, vêm em nosso lar, enquanto nós assistimos às preleções, enquanto nós oramos, enquanto nós fazemos o nosso evangelho, eles vêm nos dar sustentação, eles vêm nos inspirar, eles vêm muitas vezes nos trazer medicamentos, né? São irmãos nossos de caminhada que já avançaram um pouquinho mais do que nós, mas pelo imenso amor de seus corações,
não nos abandonam. Então, que a gente possa ter essa certeza no nosso coração de que muitos espíritos bons cuidam de nós.